verso 18, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Enquanto isso, faltou alguém colocar aqui no altar aquilo que representa aí a sua vida financeira, a sua fonte de renda. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar na oração já. Alguém faltou receber o pedido de hoje também? É só você levantar a sua mão que nós já te entregamos, em nome de Jesus. Pastor, eu recebi. E se você recebeu, se você não deu tempo de escrever, não fique despreocupado que daqui a pouquinho eu vou dar um tempo para você escrever o pedido. E agora eu quero que você preste atenção na palavra. O senhor, a senhora, fique atento ao que Deus vai falar agora. Podemos começar, irmãos? Sim ou não? Então vamos lá. Olha o que diz aqui o salmista Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. Diz assim: livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me tinham o quê? Ódio. Por quê? Porque eram mais fortes do que eu. Olha o que Davi, nós precisamos aprender com ele, confessa aqui. Ele diz que Deus livrou ele de um inimigo possante. Você sabe o que é possante? Poderoso, forte. Tem Bíblias que falam poderoso, fica até mais claro. Era um inimigo, meu irmão, que tinha ódio dele, que queria ver ele destruído. Que inimigo que é esse que hoje tem esse ódio de nós? Esse inimigo é Satanás. Meu irmão, olha para mim. O demônio tem ódio daquela loja que você abriu, daquela empresa que você tem, sabia disso? Sabe o que ele quer? Ele quer ver aquilo lá de portas fechadas. O demônio tem ódio do salário que você pega todo mês. Sabe o que ele quer? Ele quer que você pegue aquele salário e não dê para você fazer nada com ele. O diabo tem ódio quando um filho de Deus vai lá e consegue adquirir um carro, uma casa. O demônio, meu irmão, odeia quando os filhos de Deus prosperam, porque ele é o contrário, ele tem exatamente o interesse contrário do que Deus tem. E a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo fiel. Se Deus ama a prosperidade do seu servo, o diabo o quê? Odeia, irmão. Por isso que o diabo segura muita gente para não vir no culto de segunda-feira. Porque o diabo odeia a prosperidade do povo de Deus. Sabe por quê? A prosperidade do povo de Deus é a prosperidade da onde? Da obra de Deus. Porque o povo de Deus unido, o povo de Deus prosperando, a obra de Deus prospera. E o evangelho cresce. Você entendeu o princípio da coisa? Você entendeu a raiz do ódio do diabo? Meu irmão, entenda bem. O único que não quer ver a sua prosperidade, o seu crescimento financeiro, em qualquer outra área, estou citando aqui, focando a área financeira, que é o tema do culto de hoje. Mas o único que tem ódio, e ele tem ódio mesmo, ódio mortal, do seu crescimento é Satanás. É um inimigo que quer ver você destruído. E esse inimigo, olha o que Davi diz, ele diz assim, ó: livrou-me do meu possante inimigo, daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes, ali fala até um pouquinho diferente na tela, porque eram fortes demais para mim. E eu estou pregando isso hoje para você, porque Deus falou no meu coração. Há momentos que você sente que a situação que você está vivendo, parece que é mais forte que você. Pastor, olha, tem hora que eu me sinto fraco diante desse problema. Tem hora que eu me sinto fraco diante dessa situação. Tem hora que parece que esse problema é mais forte do que eu não vou conseguir vencê-lo. Eu não vou conseguir passar, pastor, por essa dificuldade, por essas dívidas. Eu não vou conseguir vencer isso, pastor. Tem hora que parece que a única solução é declarar falência, é fechar as portas. Tem hora que parece que a única solução é vender o que eu tenho, acabar com tudo, porque eu não vou conseguir. Essa situação é mais forte do que eu. Meu irmão, tudo bem. O Davi até confessou que era mais forte do que ele. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo que Davi enfrentou era mais forte do que ele, mas não era mais forte do que o Deus que ele servia. Diga a glória a Deus. Você pode enfrentar inúmeras situações na sua vida, inclusive hoje. Você pode estar enfrentando uma situação na sua vida que você até reconhece que é mais forte que você, mas não é mais forte que o Deus que você serve. Lembra quando ele foi enfrentar Golias? Quem era Davi? Quem era Golias?
É disso que ele está falando aqui. O inimigo era bem mais forte do que ele, mas não era mais forte do que o Deus que ele servia. Irmão, coloca isso hoje no seu coração. Talvez aos olhos humanos, essa guerra, esse problema que você tem que enfrentar, que você tem que vencer, é muito mais forte que você talvez seja mesmo, mas não é mais forte que o Deus que você serve, meu irmão. Quando Davi viu aquele gigante enfrentando lá o exército, afrontando o exército de Israel, e ninguém tomava nenhuma providência, ele se levantou e foi. E claramente, aos olhos de todos, o inimigo era mais forte que ele. O inimigo era muito mais poderoso, possante do que ele. Tinha ódio, tinha raiva dele. Mas, meu irmão, quando ele foi para cima daquele gigante, ele disse assim: eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. Meu irmão, você não vai na sua força. Escute, olha para mim. Se o inimigo é mais forte que você, não tem problema, você pode até reconhecer isso. Pastor, realmente é uma situação que está sendo mais forte do que eu. Amém. Porque às vezes nós somos fracos, mas não é mais forte que o nosso Deus. Aí você não pode abrir mão. Por isso você não pode desistir. Tem gente desistindo porque está enfrentando um inimigo que diz que é mais forte do que ela, que é mais forte do que ele. Mas, meu irmão, muitas e muitas vezes o inimigo vai ser mais forte do que nós, mas nunca, nenhuma delas vai ser mais forte que o nosso Deus. Amém, Jesus? Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 14, vamos pular, vamos voltar lá, ainda no Velho Testamento, lá no capítulo 14 agora, de Êxodo, Êxodo capítulo 14, em nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Talvez você está aqui hoje enfrentando uma situação que você reconhece que você não está tendo força para vencer ela, que está sendo mais forte que você, é um pecado. Pastor, eu não quero fazer isso, eu não quero praticar isso, mas está sendo mais forte do que eu. Pastor, eu não gostaria de ser assim, essa pessoa explosiva, de falar essas coisas que eu estou falando, que eu tenho falado, mas está sendo mais forte do que eu. Mas, meu irmão, ainda que seja mais forte que você, eu repito, não é mais forte que o Deus que você serve. Amém, Jesus? Aqui em Êxodo capítulo 14, nós vemos quando Israel estava saindo do Egito, e Deus já avisou o povo de Israel, aqui no versículo 3, presta atenção, Êxodo capítulo 14, versículo 3, olha o que Deus fala que iria acontecer, não tinha acontecido ainda, Deus já estava avisando. Deus diz assim a Moisés e ao povo de Israel: então Faraó dirá de quem, irmãos? Dos filhos de Israel, que hoje é de mim e de você. Olha que Faraó, que representa o inimigo, dirá de nós, dirá dos filhos de Israel. Eles estão o quê? Embaraçados aonde? Na terra. Em outras palavras, eles estão perdidos, eles não têm para onde ir. O deserto os encerrou. Olha o que Deus falou. Eu já estou avisando vocês. O inimigo, Faraó, vai dizer o seguinte: quando olhar para vocês, vai falar: pronto, consegui. Agora eles estão sem saída. Eles estão embaraçados. O deserto representa uma situação difícil que nós passamos. Esse deserto os encerrou, os deixou sem saída. E às vezes o diabo olha para nós e ele vem falar no seu ouvido exatamente isso. Deus já está te avisando hoje. Que ele vai olhar para você e vai dizer: pronto, agora não tem mais o que fazer. Você entrou numa situação financeira, você entrou num deserto, que agora você está perdido, você está falido. Você não tem mais aonde recorrer, você não tem mais aonde se socorrer ou ser socorrido. Acabou para você. Mas, meu irmão, quando o diabo vem falar isso para você, quando Satanás olha para nós e pensa assim, ele não sabe que Deus ali já tem um propósito, já tem um plano. Porque Deus sempre tem uma saída. Talvez você esteja hoje numa situação realmente encerrada, sem saída, completamente embaraçada. Pastor, não tem uma ponta aí onde eu possa começar a desembaraçar, está tudo enrolado, a minha vida está embaraçada, eu estou encerrado. Pastor, eu estou sem saída. Aqui, o povo de Israel, se olhasse para frente, ali tinha o quê? O Mar Vermelho. Atrás estava vindo quem? Faraó. De um lado e do outro eram montanhas, não tinha para onde fugir.
O inimigo, quando olhou, falou: pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Mas o diabo não sabe. Se eu não me engano, eu acho que a primeira carta aos Coríntios 10, 13, ou a segunda carta aos Coríntios 10, 13, não me lembro agora de cabeça, a Bíblia fala que não veio sobre nós tentação alguma que não fosse humana. Está lá, 10, 13. Oh, glória, acertou. O computador está bom. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Olha isso, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis. Você crê nisso, Senhor? Deus é fiel para não deixar que o problema seja maior do que você pode aguentar. Amém, Jesus? E como Davi disse, é mais forte do que eu. Mas se for ainda mais forte que você, não é mais forte do que o seu Deus. E olha o que ele fala assim, ó: o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Presta atenção agora, ó. Antes, com a tentação, dará também o que, irmãos? Um meio de saída ou um escape, depende da Bíblia, para que a possais suportar. Então, quando o diabo diz assim, ele está embaraçado, eles estão encerrados, o deserto os encerrou, não tem mais para onde eles ir, estão derrotados. Ele se esquece dessa palavra, que Deus sempre tem um meio de saída. Diga a glória a Deus. Deus sempre tem um escape, meu irmão. Por que o seu desespero? Talvez a situação se apertou, às vezes o caminho se estreita um pouco, para nos conduzir a Deus. Porque quando você quer que algo, vamos dizer o seguinte, a gente fala assim que o caminho se afunila, né? Que a coisa vai se afunilando, pastor, o que está acontecendo comigo? Mas tudo isso tem um propósito de Deus para te trazer para Ele, irmãos. Sabia disso? Quando você usa um funil, já parou para prestar atenção? Você quer que tudo que você colocar ali vai para um lugar específico, um lugar só. Você quer que vá ali. Então você vai lá e usa um funil. E às vezes a situação se afunila, o caminho se estreita para você chegar onde Deus quer que você chegue. Então não se preocupe não. Pastor, mas estou sem saída, agora não tem mais o que fazer. Sempre tem um meio de saída, sempre tem um escape. Talvez tudo isso está fazendo parte do plano de Deus para você chegar onde Ele quer. Sabe por quê? Jesus disse certa vez que o caminho que conduz à salvação, como que ele é? Estreito. Diga, ô glória. Pastor, meu caminho está estreito, a coisa está apertada. Então agora você está indo para o lugar certo. Amém? Não se preocupa não, se a coisa está apertada, se apertou, às vezes Deus estreita primeiro para depois abrir, para depois dar uma solução. Às vezes a coisa se afunila para você chegar onde Deus quer que você chegue, para então Ele dar uma resposta para você. Deus queria que o povo de Israel estivesse exatamente ali. E Deus já até falou o que ia acontecer. Ó, o diabo, o faraó, ele vai dizer que vocês estão sem saída. Ele vai olhar e vai dizer, o deserto os encerrou, mas Deus já tinha um plano. Diga a glória a Deus. Fala para o irmão aí do seu lado, fala, Deus tem um plano para tudo isso. Você crê nisso, sim ou não? Olha o que Deus falou para o povo. Vamos continuar aqui para a gente resumir, para nós não demorarmos. Vamos pular aqui já para o versículo 13. Versículo 13. Versículo 13 diz assim, coloca para mim aí. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai como, irmão? Quietos. Isso aqui às vezes a gente falha nessa parte. Porque na hora que a coisa fica estreita, que o caminho se afunila, a gente começa a fazer o quê? Seja sincero. Hã? Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estou sendo fiel no meu dízimo, na minha oferta, eu estou obedecendo a Deus, e a coisa está ficando o quê? Estreita, não estou entendendo. Era para estar espaçoso, era para estar tranquilo. Mas, meu irmão, qual é o caminho que conduz à salvação? O estreito. Então não se preocupa não. Para de reclamar e de murmurar, creia no que diz Romanos 8, 28. O que diz lá? Todas as coisas contribuem juntamente para o quê, irmãos? Para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. E se você não ficar quieto, você pode perder o livramento. Isso aqui é sério, hein?
Olha o que Moisés fala: não temais e estai quietos, e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Meu irmão, você quer ver o livramento de Deus na sua vida, sim ou não? Aquele meio de saída que eu mostrei para você que Deus tem. Então, creia, senão você atrapalha o agir de Deus. Muitas vezes nós falhamos nessa parte. A Bíblia fala que Lamentações 3:26, se tiver como colocar para mim, se quiser anotar, vou pedir para você abrir para não demorar. Coloca para mim, Lamentações 3:26. Está lá, bom é ter o quê? Esperança. E aguardar como, irmãos? Aguardar o quê em silêncio? A salvação do Senhor, porque ela vem, diga glória a Deus. Ela sempre vem, irmãos. E vem na hora certa. Agora tem que aguardar como? Para de murmurar, de reclamar. Outra coisa, para de falar com muita gente. Sabe por quê? Nem todo mundo que pergunta o que você está passando quer te ajudar, você sabia disso? Nem todo mundo pergunta para você, o que está acontecendo para te ajudar? Às vezes pergunta o que quer xeretar só. Lembra daquela mulher que o filho dela morreu? E ela tomou uma decisão de crer em Deus, ela foi lá, pegou o filho, colocou na cama que ela tinha preparado para o profeta e saiu. Já saiu, quando ela saiu perguntaram, tudo vai bem? O que ela disse? Tudo vai bem. Aí alguém mais perguntou, está tudo bem mesmo? O que ela disse? Aí o outro perguntou de novo, tudo vai bem? Tudo vai bem. Mas por quê? Para quem não interessava, ela decidiu não falar. Ela tinha que falar para quem poderia realmente ajudar. E às vezes nós falhamos nisso. Você conta para o seu problema, do seu problema para o vizinho, conta para o patrão, conta para o colega de trabalho, conta para o... E às vezes você é impedido de ver o livramento do Senhor. O que Moisés disse? Estai quietos e vede o livramento. Você quer ver o livramento do Senhor? Então estai quietos. Volta lá onde nós estávamos em Êxodo, para a gente continuar. Versículo 13 de novo. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, presta atenção nisso, olha, nunca mais tornareis a ver. Diga a glória a Deus. Quando Deus resolve um problema, meu irmão, está resolvido. Deus arranca o mal para que você nunca mais venha passar por aquilo de novo. Em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. E ele fala mais, versículo 14. Ele diz, o Senhor pelejará por vós. E você faz o quê? E vós os calareis. Bom é ter esperança em aguardar como? Em silêncio a salvação do Senhor. Meu irmão, se o caminho estreitou, não começa a murmurar não. Se a coisa funilou aí, meu irmão, creia. Eu disse a você, esse caminho estreito é o que vai levar o quê? A salvação. É Deus operando, Deus já estava avisando. O inimigo vai dizer que você está encerrado. O inimigo vai vir na sua mente e vai falar, você está embaraçado. O deserto te encerrou, você não tem mais o que fazer, você está falido, você vai ter que baixar as portas, você vai ter que pedir falência, você vai ter que pedir empréstimo, você vai ter que vender tua casa, teu carro. Mentira, meu irmão. Aguarde em silêncio, que Deus está vindo como um escape. Não conte para quem não interessa, conte para quem pode ajudar. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, fale com Deus, aquele que realmente vai poder te ajudar. E aguarde em silêncio, que a salvação está vindo. Amém. Foi o conselho de Moisés. O Senhor pelejará por você, por vós, e vós fareis o quê? Vos calareis. A nossa parte, meu irmão, é não atrapalhar o plano de Deus. Amém, Jesus? Continua, versículo 15. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o quê? Que marchem. Ô Moisés, você está orando quando você deveria estar fazendo o quê? Agindo. Meu irmão, às vezes também é a nossa falha. Orar é necessário, você tem que orar. Mas tem gente que só fica orando e não toma o quê? Uma atitude. Deus já lhe deu a autoridade, meu irmão, de fazer o que Deus está te mandando, de obedecer à vontade dEle. Ele diz no versículo 16,
E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e faz o quê? E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diga glória a Deus. Deus tinha uma saída preparada ali, ainda que eles não estavam vendo. E olha o que Deus mandou Moisés fazer, pula para a gente resumir, lá para o versículo 19. Lá para o versículo 19 agora, presta atenção, isso aqui tem uma revelação muito grande de Deus aqui para nós. Diz assim, ó: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs aonde, irmãos? Atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs aonde? Atrás. Olha que coisa tremenda isso. Quem está adiante, ele está adiante para fazer o quê? Quem está indo na frente está fazendo o quê? Está guiando, está dirigindo, está mostrando o caminho. Diga glória a Deus. Está dando a direção. E a Bíblia fala que o anjo de Deus que estava adiante, que estava dando a direção, guiando o povo de Israel, o exército de Israel, saiu de diante e passou para onde agora? Para trás. Quem passa para trás, quem passa para a retaguarda, é para fazer o quê? É para dar o quê? Proteção, cobertura. Olha que coisa tremenda isso, presta atenção agora. Se Deus lhe deu uma direção, pode ir, pode fazer. Porque o Deus que dá a direção, que estava na frente, deu a direção, é o mesmo Deus que vai passar atrás e vai dar o quê? A proteção. Amém, Jesus? Creia. Se Deus mandou você fazer algo, qualquer coisa, e às vezes a direção de Deus parece até uma loucura, sabia disso? Tem coisa que Deus dirige a gente fazer, que aos olhos do homem você fala assim, meu Deus, mas é isso mesmo? Meu irmão, se Deus está dando a direção, pode ir, porque o Deus que dá a direção, Ele passa para a retaguarda e dá o que também? A proteção. Ele lhe garante naquela direção que Ele te deu. Ele vai ser com você. Se Ele está dando a direção, pode ir. Porque o mesmo Deus que estava na frente para dar a direção, é o Deus que vai estar atrás para dar a proteção. Creia nisso. Às vezes Deus vai falar com você, como eu falei, as direções de Deus, às vezes são coisas loucas aos olhos do homem. Pega lá o cajado, fende o mar e passa aí no meio. Ele estava na frente, ele saiu da frente, quando Moisés começou a obedecer, ele passou para trás. E agora o Deus que estava dando a direção passou a dar o que também? Proteção. Só que Deus só vai sair da dianteira, da direção, vai começar a dar proteção, no momento que você começar a seguir essa direção. Tem gente que não pega a direção. Ah, mas o Senhor está mandando eu passar no meio do mar? Não, Deus, mas aí é muito para mim. Não, Senhor, mas isso aí é loucura. E tem gente que fica questionando, irmãos. Para de questionar. Se Deus está lhe dando a direção, Ele garante, Ele vai lhe proteger. O Deus que envia é o Deus que supre você em todas as necessidades. O Deus que chama não é o Deus que capacita? Sim ou não? O Deus que envia, Ele não vai suprir toda a tua necessidade? O Deus que dá a direção não é o Deus que dá a proteção? Então segue. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Já chegou o caso em eu falar para uma pessoa que estava numa situação financeira terrível, difícil. De chegar ao ponto de receber quase nada de salário. E aquela pessoa não era fiel a Deus. E a direção de Deus foi esta. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Eu falei para a pessoa, você crê nisso? Ela disse, eu creio, pastor. E a pessoa lá tinha descontado quase o salário inteiro, a pessoa recebeu R$50 lá de salário. Mas foi lá com aqueles R$50 tirou o dízimo. Começou a ser fiel a Deus ali. Os R$50. Começou a obedecer a direção de Deus. O Deus que estava dando a direção foi o mesmo Deus que deu a proteção. Deus começou a abençoar, Deus começou a abençoar. E aquela pessoa que começou a ser fiel num pouco, meu irmão, Deus levantou. Diga a glória a Deus. Pode crer no que Deus está lhe falando. Eu não sei qual é a direção que Deus está lhe dando. Mas você está lhe dando, pode ir, irmão. Sem medo, que Ele vai lhe dar proteção. Pastor, mas e o inimigo que estava vindo? A Bíblia fala que Faraó estava vindo atrás dele. Pastor, o senhor leu lá que Davi disse que o inimigo era um inimigo poderoso, que odiava ele. E esse inimigo, pastor, que me odeia, que quer ver o meu fim. Presta atenção no que vai acontecer com ele. Versículo 20. Olha que coisa tremenda isso aqui. Diz assim,
colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. E diz mais: assim havia nuvem e trevas. Contudo, diz assim, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Eu gosto de ler nessa versão que está aqui na minha Bíblia, que ela é um pouquinho mais clara. Ela fala assim, ó, deixa eu pegar aqui para você. Diz assim: ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era, presta atenção, olha, a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes fazia o quê? Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Vou te explicar o que aconteceu. A nuvem, que era a proteção de Deus, ela fazia o seguinte: para o lado de Israel, ela clareava, e a mesma nuvem para o lado do povo, dos egípcios, para o lado de Faraó, ela fazia o quê? Escurecia. Olha que coisa tremenda isso. Meu irmão, muitas vezes a gente demora para obedecer o que Deus já mandou, o que Deus dirigiu, que Deus já tinha dado a direção, sim ou não? Às vezes a gente fica com aquela questão, Deus está ali, atrás, na retaguarda, segurando o inimigo, atrasando o inimigo, para que a gente tome a decisão logo. Para que a gente faça logo o que Ele mandou fazer. Meu irmão, tem gente aqui que há muito tempo Deus já deu uma direção, e o inimigo está furioso, querendo lhe destruir. Já era até para ele ter alcançado a pessoa, mas Deus está ali atrasando ele, segurando ele. E esse Deus é tão tremendo, que essa palavra, essa proteção que você está recebendo aqui hoje, para você ela vai te iluminar, mas para o inimigo ela vai fazer o quê? Ela vai escurecer. Aquele que tem ódio, como eu falei, que quer ver a sua destruição, ele não vai nem conseguir te enxergar. Deus vai clarear o seu caminho, mas do lado dele vai fazer o quê? Vai deixar ele perdido. Creia que Deus está falando com você hoje. Deus vai lhe dar a direção. Quando você começar a seguir a direção, Ele vai passar para de trás e vai começar a ser o quê? A proteção. E além disso, entre você e o inimigo, Deus vai fazer com que para você as coisas fiquem claras e para o inimigo fique tudo escuro. E olha o que Deus fez. Isso aconteceu durante toda a noite. Diz assim, olha, no mesmo versículo, diz assim: e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A noite representa um momento difícil que nós passamos. E a Bíblia fala que todo aquele momento, durante todo aquele momento, Deus não permitiu que o inimigo alcançasse o povo de Israel. Meu irmão, então se você está passando um momento de aperto, vou repetir, que o caminho se apertou, aparentemente você está sem saída, meu irmão, Deus está guardando você, Deus está protegendo você, Deus está clareando o caminho para você, escurecendo o caminho do inimigo, para que em nenhum momento ele consiga te alcançar, até você cumprir o que ele mandou você cumprir. Ele vai ficar ali, segurando, atrasando o inimigo. Creia nisso, não tenha medo não. Pastor, mas olha, a coisa está difícil, é muita gente que quer me derrubar. Pastor, eu sinto a inveja, eu sinto o olho gordo. Pode haver o que for, meu irmão. Pode haver a maldição que for. Esse inimigo, ele vai ficar no escuro. Ele não vai conseguir chegar até você. Deus não permitiu, durante a noite inteira, Deus não permitiu que um chegasse ao outro. Está lá, ó. Em toda a noite, não se aproximou um do outro. Ele não conseguia chegar. Ele quer te pegar, ele quer, se ele pudesse, ele fica furioso. Mas Deus está ali entre você e o inimigo, Deus não deixa. Diga a glória a Deus. Ele está te guardando. Pode seguir a direção de Deus sem se preocupar. Tem gente que está seguindo a direção de Deus preocupado com o inimigo. Pastor, estou obedecendo a Deus aqui, mas tem uns invejosos ali, pastor. Ô pastor, estou obedecendo a Deus, mas tem um povo ali que se pudesse, não se preocupa, meu irmão. Você não está ouvindo o que Deus está falando aqui? Que em nenhum momento Ele permitiu que o inimigo alcançasse o povo de Israel. Não vai permitir. Não se preocupe com o inimigo. Deus está segurando ele lá. Só se preocupe em obedecer a direção de Deus. Amém? Não fica preocupado, não. Preguei aqui um tempo atrás que nós não temos que estar preocupados com quem não está fazendo.
Quando você faz o que é correto, você já acaba condenando quem não está fazendo. Então só obedeça a direção que Deus dá. A proteção eu te mostrei aqui hoje que Ele garante, amém? Deus que está na frente passa para a retaguarda, deu a direção, agora Ele começa a proteger e Ele segura aquele inimigo até você passar pelo mar. E olha o que aconteceu, foi exatamente isso. Versículo 21, diz assim, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um vento forte oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. Olha a saída de Deus aí, diga a glória a Deus. E as águas foram divididas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram igual como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Deus preparou uma saída onde não tinha. E essa saída vem, irmão. Creia. Aguarde em silêncio, lembra que eu falei? Para você ver o livramento do Senhor. Não atrapalhe a obra de Deus com aquilo que você fala, porque o que você fala tem poder. Não fique aí espalhando notícia, glorificando o diabo para quem não pode te ajudar. Fique em silêncio, crendo, porque se o caminho apertou, se estreitou, Deus tem um plano, Deus sempre tem uma saída. Diga a glória a Deus. Repito, às vezes o caminho se estreita para você chegar onde Deus quer, porque o caminho estreito conduz à salvação. E ainda que esse inimigo seja mais forte que você, comecei falando isso hoje, ele não é mais forte que o Deus que você serve. Jamais. Quem crê nisso aplauda Jesus bem forte, mas bem forte mesmo em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, que eu quero orar por você, mas eu quero orar com fé e com certeza de resposta em nome de Jesus. Essa vai ser a primeira oração, daqui a pouquinho eu vou fazer a segunda. Eu quero orar agora, a primeira oração eu vou fazer por todos os objetos que estão aqui no altar e pelos cartões de visita que estão ali também no nosso painel. Se você, vou repetir que talvez eu não tenha falado, se você é autônomo, empresário, tem a sua loja, o seu comércio e tem aí o seu cartão de visitas, traz para nós. Pastor, eu tenho aqui agora, tem alguém que tem agora aí o seu cartão de visita da sua loja, da sua empresa? Só você levantar a sua mão que os obreiros já pegam já. Nós temos apresentado em oração. Ali tem várias empresas, comércios, nós estamos fazendo um trabalho aqui pela região, e os comerciantes aqui da região estão participando, irmão. Estou ficando feliz porque Deus está abençoando as empresas, os comércios. A gente sabe que fazer o próprio salário não é fácil, essa pessoa precisa de uma bênção de Deus. E você que diz, pastor, eu não sou autônomo, mas eu sou empregado, está aqui o meu crachá, você colocou a chave da casa, do carro, também vai ser apresentado agora, amém? E eu creio que Deus vai operar. Alguém tem o seu cartão de visitas, queria entregar agora, já entrega aqui na minha mão, irmãos, que aí depois nós vamos colocar junto lá no painel também, tá bom? Não sei se tem como mostrar depois o painelzinho na oração, depois mostra lá para quem está em casa aí nos acompanhando, que eu creio que está assistindo lá pelo Facebook, também possa participar dessa bênção, amém? Em nome de Jesus, pode deixar lá os pedidos de oração na rede social também. Tem mais alguém? Então vamos orar, vamos entrar nessa oração agora, vamos seguir a direção de Deus, amém? Ainda que esse inimigo seja mais forte que você, ele não é mais forte que o Deus que você serve. Fecha os seus olhos agora, coloca a mão no coração e vamos falar com Deus nessa hora. Pai querido e amado, muito obrigado por essa palavra, Jesus. O Senhor veio hoje, meu Pai, para colocar no coração dessa pessoa a certeza. A tua palavra ilumina, e a palavra que nos ilumina deixa o inimigo, meu Pai, na escuridão. Eu creio, a mesma palavra que ilumina nós, como povo de Deus, como servos do Senhor, escurece o inimigo, impede que ele nos alcance, meu Pai. Eu creio, e meu Pai, eu venho junto com este povo agora, e aqui nesse altar estão apresentados, ó Deus, vários objetos. Aqui está apresentada a carteira de trabalho, o currículo, a chave da casa, do carro, o celular, o documento, Pai, que representa o trabalho dessa pessoa. Aqui estão nomes de clientes, nomes, ó Deus, que essa pessoa colocou, talvez até de devedores, meu Pai, até de credores, eu não sei, mas o teu poder alcança agora, entra agora, meu Pai, trazendo uma saída. Talvez hoje essa pessoa esteja se sentindo, meu Pai, embaraçada, talvez hoje essa pessoa esteja se sentindo encerrada pelo problema, meu Deus, mas isso é conversa do
diabo, porque o Senhor nos mostrou hoje de maneira clara que o Senhor sempre tem um meio de saída, o Senhor sempre tem um escape, e não será diferente dessa vez, meu irmão. Não será, creia. Jesus, eu apresento aqui cada objeto, este celular usado para essa pessoa trabalhar, onde ela tem ali os seus contatos, os contatos dos seus clientes. Meu Pai, abençoe. Meu Pai, que esse objeto, Senhor, represente agora a fonte de renda, os bens dessa pessoa, a vida financeira dela. Pai, eu oro por cada empresa ali apresentada, cada loja, cada comércio, cada prestador de serviços, ó Pai. Meu Deus, eu te peço, abençoe essa loja, esse comércio, abençoe o CNPJ dessa empresa. Talvez essa pessoa estava a ponto, meu Pai, de fechar as portas, de baixar as portas, decretar falência, ou talvez essa pessoa estava a ponto de desistir, demitir funcionários, mas meu Pai, o teu poder entra em ação agora, porque o Senhor sempre tem um meio de saída, e eu creio, Pai. Senhor, essa pessoa agora está falando com quem realmente pode ajudar. Fala com ele, meu irmão. Talvez você tenha falado para muitos, agora você vai se silenciar para quem não pode ajudar, e você vai falar com aquele que verdadeiramente te ajuda. Fale com Deus Todo-Poderoso, coloca a sua loja nas mãos de Deus. O inimigo odeia aquilo que Deus pôs na sua mão, mas ele não pode mais do que o nosso Deus. O nosso Deus é mais forte, ele nunca será maior do que o Deus poderoso que te deu essa loja, que te deu esse emprego, que te deu essa empresa. Então coloque nas mãos de Deus agora. Fala: Jesus, foi o Senhor que me deu, o inimigo não vai me alcançar, e não vai não, meu irmão. Hoje você vai seguir a direção de Deus, e o diabo não vai poder te alcançar em nenhum momento. Deus estará guardando você. Deus que está na frente dando a direção, passa para a retaguarda também, dá a proteção. Meu Pai, entra com o teu poder agora. Jesus, toca nessa empresa, nesse comércio, toca, Jesus, nessa pessoa, Senhor, que talvez está desempregada, deixou aqui o seu currículo. Pai, toca nessa carteira de trabalho agora. Meu Deus, que ela seja agradável, Pai, diante do entrevistador. Coloca a graça nessa pessoa, diante daquele entrevistador, de quem ela for, por quem ela for entrevistada, e derrama a bênção, Pai. Que essa pessoa receba nesse aparelho celular uma boa notícia, em o nome de Jesus. Que aquela feche um negócio, que aquela tenha, Senhor, um contrato fechado, em o nome de Jesus, um orçamento fechado, para a tua glória, Pai, para o teu louvor. Eu creio, meu Deus, ainda que hoje essa pessoa chegou aqui pensando estar sem saída, pensando estar sem solução, eu creio, a solução virá, porque o Senhor sempre tem, Pai, um meio de saída. O Senhor sempre tem um escape. Estenda as suas mãos aqui para frente agora. Isso, em nome de Jesus, estenda as suas mãos para cá. Pai, junto com o teu povo, eu abençoo tudo que está neste altar. Eu abençoo tudo que está aqui. Pai, nós abençoamos o painel da oração pelos autônomos, pelos empresários. Jesus, abençoa os empregados, os desempregados, meu Pai, os pensionistas, aqueles que são já aposentados, a cada um deles, ó Deus, abençoe o teu povo, Jesus, porque o diabo odeia a prosperidade do servo fiel. O Senhor ama a prosperidade do servo fiel, mas o diabo odeia, porque quando o servo fiel prospera, a obra do Senhor prospera, e assim será. O servo fiel vai prosperar, a obra vai prosperar, o evangelho crescerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você que crê, diga: assim seja. Diga: obrigado, Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor, bem forte mesmo. Nosso Deus é tremendo, amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. No final eu vou fazer mais uma oração por aquele pedido, né, que você trouxe aí, que você está fazendo. Inclusive, se você quiser fazer: pastor, eu peguei o pedido, mas eu ainda não fiz. Pode fazer agora. Se já precisar de caneta, os irmãos te emprestam aí. Já faz o seu pedido já, que daqui a pouquinho nós vamos recolher em nome de Jesus, tá bom? E atenção, Brasil! Chegou a hora da virada. Você crê? Dia 20 de abril, às 7h30 da manhã, na Praça Campo de Bagatelle, junto ao Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, o encontro anual dos vencedores na graça de Deus. Josué preparou todo o povo. Presenças confirmadas: Ravel,
Tá chegando, se prepare, o teu milagre Deus já providenciou. Catarina Santos. E quando fecho o quarto pra te encontrar, não fecho mais a hora, não vejo o lugar. Kelly Benigno. Abraça-me, Senhor, tu és meu verdadeiro amor. Pastor Jaime de Amorim Campos. Tanque de Bethesda ouvi cura, no tanque de Bethesda ouvi milagre. Davi Soares. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Lilian Lopes. E haja o que houver, Deus é comigo. Tiago Pérez. Teu amor me enche de esplendor. Fernandes Lima. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. E Eliezer de Tarsis. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. 2019, o ano da virada, com o missionário R.R. Soares. A promessa em você Não perca! cumprida.